Tá aí, então, Pescador de Ilusões com o Rapa, em homenagem a Halley. Aos meus joelhos. Aos seus joelhos. O futebol sente saudades, não é mesmo? É verdade, é verdade. Halley, olha aqui, ó. A gente estava falando antes da questão da Previdência, reforma da Previdência, reforma trabalhista que já passou, enfim, do sucateamento de todos esses bens que a gente tem, esses investimentos feitos pela população, pela classe trabalhadora, e que vem sendo destruído, primeiro, a sua imagem, né? Porque vem se colocando a Previdência como algo falido, como algo insuficiente, causando um grande medo, né, em toda a classe trabalhadora, aposentados e aposentadas também, onde, na verdade, a gente tem uma previdência superavitária, que a gente comentava aqui no final do primeiro bloco, e aí temos
bem também dentro do contexto do que falávamos, vários perdões de dívidas com a Previdência daqueles que têm muito, né? De quem teria condições para pagar, e quem acaba pagando pato ou quem acaba tendo seus direitos ameaçados acaba sendo o trabalhador e a trabalhadora que, de fato, não tem condições de se manter sem essa garantia, né? Então, desmistificando, acabando com essa fake news, com essa mentira de que a Previdência está falida. Ela não está falida se tudo que foi construído, constituído junto com ela fosse mantido e fosse respeitado. A resposta dessa observação que tu faz, ela está no artigo 194 e 195 da Constituição Federal. Ali tem o conceito de Seguridade Social, no 194, que envolve Previdência, Assistência Social e Saúde. E no artigo 195 tem o que vai custear, o que vai dar, quais são o bolo de impostos que vão pagar a Previdência, a Assistência Social e a questão da saúde. E está previsto ali vários impostos, COFINS, CSL, uma sacola de impostos que tem que ir obrigatoriamente para dentro da Previdência, da Saúde e da Assistência. Qual é o problema? O problema é que estes tributos, esses recursos, não vão integralmente para este orçamento. Principalmente, em primeiro lugar, porque existe um mecanismo chamado DRU, que é a desvinculação de receitas, que é um percentual que se aprovou, que autoriza o governo a, em torno de 20% a 30%, não aplicar aquilo que deveria, que está destinado, aquele tributo está destinado à Previdência, 20% a 30% vai para outros setores, né? E o outro grande problema é o que tu já antecipou, que é o fato de que muitos devem à Previdência e a margem de recuperação desses valores, ela é baixíssima. Ontem nós fazíamos uma discussão na coordenação da CUT Litoral Sul, e eu levava esse dado que em torno de os últimos dados apontam que é 0,8% dos 100% que deveriam ser recuperados. Eu estava dizendo agora há pouco aqui fora do ar, nós temos casos, por exemplo, a Embaixada dos Estados Unidos deve 120 milhões. Claro que, né, quando tu vai nas redes sociais, o pessoal sabe falar e o dinheiro do Porto de Cuba, e o dinheiro que foi para a Venezuela. Agora, eu estou dando um exemplo clássico. Na Previdência Social, a Embaixada dos Estados Unidos deve 120 milhões. Alguém sabia disso? Certamente não sabe. Né? Assim como falar, porque recuperamos os heróis nacionais, né? O mito do herói. Recuperamos milhões da Petrobras, que agora iam para uma entidade privada dos procuradores da Lava Jato. Recuperam bilhões, mas o dinheiro da Previdência ninguém recupera. E quem é que deve esse dinheiro da Previdência? São, em grande medida, os bancos, grandes empresas nacionais. Né? Eu estou falando aqui do Itaú, eu estou falando aqui do Bradesco, eu estou falando aqui da Vivo, eu estou falando aqui da Rede Globo, eu estou falando de grandes empresas nacionais que devem à Previdência e que têm um índice de recuperação baixíssimo. Sim. Então, eu te falei, nós aqui concluímos que são conclusões feitas a partir da CPI, que discutiu este tema, coordenada pelo senador Paulo Paim, em 2017, que apontou, por exemplo, que se todo o recurso que obrigatoriamente a Constituição manda para a Previdência fosse destinado, nós teríamos mais 821 bilhões, que atualizados pela Selic, que é a taxa governamental, nós teríamos aí quase 2 trilhões a mais dentro do orçamento da Previdência Social. Não é pouco dinheiro. Então, quando a gente fala de déficit da Previdência, tem que considerar também esses mecanismos. Com certeza. Agora, Deca, se me permite, eu falei que há dois pontos que as pessoas não têm falado muito. Eu falei, o primeiro era a capitalização, que é um sistema que vai se tornar, com o passar do tempo, se passar essa reforma, obrigatório e que destrói a aposentadoria. Termina com a ideia de repartição, que o governo bota um pedaço, o trabalhador bota um pedaço e o empregador bota um pedaço. Vai ser só o trabalhador contribuindo, quando chegar no final, é um saláriozinho bem pequeno. Mas o outro grande problema, que também poucas pessoas falam, e aí este espaço aqui é importante, e por isso que eu saúdo estar presente aqui, é a desconstitucionalização do direito à Previdência. O que é isso? É o que está embutido, são coisas que estão... Porque, como eu disse, a gente fica discutindo 40 anos de contribuição, 65 de idade...
Mas quando tu faz a capitalização, tu termina com o sistema e termina com o direito de aposentadoria. E quando tu faz a desconstitucionalização, tu termina com a garantia constitucional do direito à previdência. Porque quando tu altera o texto da Constituição e diz que isso vai ser feito depois por lei complementar, por lei ordinária, tu está dizendo o seguinte, tu não precisa mais de 3/5 do Congresso para passar. Tu precisa da maioria absoluta. Só metade mais um passa. Tá entendendo? Claro. Então, são duas coisas centrais que poucas pessoas têm debatido. Com certeza. Geralmente, quando tu vê a reforma da Previdência, tu discute o que? Agora, quanto é que eu vou ter que trabalhar mais? Quanto é que eu vou ter que contribuir mais? Tá, é isso. Não. O pior problema é esses dois que eu estou falando aqui. Vai terminar o sistema de repartição, portanto, os próximos trabalhadores e trabalhadoras que ingressarem nesse sistema vão ter benefícios muito baixos. Daqui a 20, 30 anos nós vamos ter uma desgraça total na aposentadoria desses trabalhadores. E, ao longo do tempo, tu vais ter a desconcentração. Ou seja, cada governo vai mexer como quiser. Apenas tendo uma maioria, que é simples, de 200 e poucos deputados, vai mexer como quiser na Previdência. E eu diria assim, vou repetir o que eu disse aqui no início. As pessoas estão aposentadas. Eu já estou aposentado e eu não me importo. Ou alguns até dizem o seguinte, não, eu quero trazer aqui um outro dado. A XP Investimentos, né, ontem lançou uma pesquisa e diz que 64% dos brasileiros e brasileiras acreditam que tem que ter reforma da Previdência. Por quê? Porque está se vendendo esse mito que tu referiu aqui agora há pouco. De que a Previdência está quebrada. Então, eu estou aposentado e tem que ter reforma da Previdência, porque daqui a pouco eu não vou conseguir receber. Só que é um erro. É um erro. Por que é um erro? Porque eu estava dizendo aqui, referindo agora há pouco. Se acabar com a contribuição dos novos trabalhadores, jogar eles para dentro do sistema de capitalização, quem vai manter quem está aposentado? Porque qual é a lógica do sistema de repartição? A lógica é o seguinte, eu estou trabalhando, contribuo para a Previdência para pagar o benefício do atual aposentado e pensionista. Se eu tiro esse sistema, quem vai pagar? E aí vem a saída que está embutido lá na reforma. Poderão ser criados contribuições adicionais, inclusive de aposentados. Pronto. Então, se tu acha que se eu estou aposentado, não estou preocupado com isso, ou eu estou querendo que passe, é um grande equívoco. Futuramente tu vai pagar mais de contribuição e pode faltar dinheiro porque vai tirar a contribuição dos novos trabalhadores. É isso, né? Se está me faltando um pouquinho para me aposentar e eu estou com direito adquirido, também eu vou ser afetado pela reforma da Previdência, se não de forma direta, de forma indireta, porque eu não vou ter reajuste ou porque não vai ter dinheiro para me pagar. Então tem que ficar atento a esse tema e esse espaço aqui é importante para isso. Não, e tem outras questões. Quando tu olha assim, 64% é porque as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Não estão. E esses dias eu e o Rafa conversávamos sobre, acho que chegamos a trazer aqui no Política e Sociedade, se não me engano, outra questão que a gente acabou não tocando aqui no ar ainda, que é a questão da MP, da contribuição sindical. E lembro que o Rafa chegou a citar que muito possivelmente, que é visível para nós, que essas novidades, como a MP, são manobras para tirar o foco da reforma da Previdência. Né? Então, tu espalha o caos, né? Tu espalha a insegurança para que os sindicatos, nesse caso específico da medida provisória da contribuição sindical, se ocupem disso, as centrais e os sindicatos se ocupem disso e esqueçam um pouco da reforma da Previdência. Existe esse movimento. Claro, né? Claro. E é preciso aqui que se faça uma análise que esses primeiros 70, 80 dias aí de governo, eles têm um foco claro. Atacar aquilo que se denominou como política de direitos humanos, né? E aí tu tem a alteração do sistema para liberação de armas e tudo mais, e outras manifestações feitas pela ministra Damares. Num outro campo, tu tem um ataque violento às universidades, né? Com a ameaça da lava-jato das universidades. Não tem nem crime nem nada, mas eles vão fazer uma lava-jato para dissecar a questão das universidades por uma questão meramente ideológica, né? E a gente vê com muita tristeza que o governo agora se ocupa exclusivamente de temas ideológicos. E o terceiro ataque a direitos humanos, ataque às universidades, e o terceiro ataque é feito à organização sindical. A MP que tu referes, que é a MP 873, ela simplesmente termina com a possibilidade de contribuição dos trabalhadores para os seus sindicatos. Se a reforma do Temer preparou isso, agora essa MP termina de uma vez por todas.
especialmente sindicatos da iniciativa privada, vão ter este grande problema. Os sindicatos de órgãos públicos ainda vão conseguir se equilibrar porque muitas vezes o grau de consciência, a liberdade que as pessoas têm ainda vão possibilitar que eles espontaneamente contribuam e tudo mais. Mas o setor sindical da iniciativa privada ele vai terminar se o texto da MP 873, de uma medida provisória, que alterou a CLT nos artigos 570 e seguintes, se ele continuar vigente. Então é muito claro o objetivo. Rebenta com a política de direitos humanos, ataca as universidades e ataca os sindicatos. Em relação às universidades, nós tivemos semana passada um decreto que extinguiu um conjunto significativo de cargos de direção das universidades. E o senhor ministro, né, discípulo de Olavo de Carvalho, ele promete fazer novos decretos no mesmo sentido. Nos preocupa muito este posicionamento, porque me parece que se constrói um ambiente de intervenção nas universidades, violando por completo o que diz o texto da Constituição, o artigo 207 da autonomia das universidades. Então me deixa absolutamente preocupado este tema e está muito claro o objetivo que está colocado nesses primeiros movimentos aqui, né? É importante tu também sobre esse tema aí escutar mais adiante, certamente farás, né? A direção da FURG, a direção da Profurg, que tem feito um debate nacional muito importante sobre isso. Com certeza. Outra questão, 8 minutos para o meio-dia, né? Outra questão que nós chegamos a tocar, mas não trouxemos aqui para a mesa, foi a ida do governo brasileiro aos Estados Unidos, à Casa Branca. Gerou uma comoção, uma reação de protestos, pelo que vi em alguns portais, e também trouxe como resultado algumas concessões do governo brasileiro para os Estados Unidos, para o governo norte-americano de uso do território brasileiro. Não sei se queres... Os analistas internacionais, Deco, têm feito um saldo muito pessimista dessa viagem do Bolsonaro, dessa reunião com o Trump. Primeiro que o Brasil ofereceu tudo e levará, e hoje a reunião com o Trump, nós vamos logo em seguida repercutir isso na imprensa nacional e internacional, mas aqueles que estão analisando esse encontro diz que o Brasil vai oferecer muita coisa e vai receber quase nada em troca. Por quê? Porque o Brasil liberou a entrada de americanos no Brasil sem o visto, mas os brasileiros que querem ir aos Estados Unidos vão continuar tendo que ter o visto. O Brasil vai liberar a utilização da base de Alcântara, que é o ponto mais qualificado, que mais economiza combustível para lançamento de foguetes, né? E estratégico para a América do Sul, vai liberar a utilização para os americanos. E, em contrapartida, nem sequer tecnologia americana nós vamos ter acesso, né? O Bolsonaro, o presidente do Brasil, fez um discurso durante o jantar, né? Inclusive criticando os brasileiros que vão para os Estados Unidos, né? Dizendo que se gosta muito dos americanos, que queria ser americano e que tudo mais, e faz uma crítica ao seu próprio povo, né? E, em paralelo a isso, o Guedes, que não é bobo nem nada, diz o seguinte: olha, o presidente gosta dos Estados Unidos, dá um discurso totalmente diferente. Olha, mas os chineses ainda são nossos parceiros. Por quê? Porque ele sentiu que esse movimento... Sim, porque assim, ó, vamos ver as notícias lá, o Bolsonaro é apaixonado pelos Estados Unidos, ok. Vou usar a expressão dele, ok. Né? Mas quem é que vai pagar o preço se a gente romper, por exemplo, com a China, que é um dos principais parceiros, se não o principal parceiro da balança comercial? Quem vai pagar o preço é o brasileiro e é o próprio setor que sustentou o Bolsonaro, do agronegócio. Porque nós vendemos a soja para os chineses. É verdade. As commodities aqui que nós vendemos para os chineses. Se o chinês resolver fechar com os Estados Unidos, deixar de comprar do Brasil, quem vai se ferrar é o próprio brasileiro, é o próprio setor produtivo que apoiou o Bolsonaro, nesse delírio dele de ser uma filial dos Estados Unidos. Então, é muito preocupante as manifestações internacionais, né? Ao passo que também alguns fatos nos deixam muito, muito alertas, que quando ele diz, é o primeiro presidente que é amigo dos Estados Unidos. Só um pouquinho. O Lula teve com Barack Obama, e Barack Obama, inclusive, elogiando ele em reunião da ONU. Né? Nunca declaramos guerra, né? Nunca declarou guerra os governos anteriores, nem o Lula, nem a Dilma, nem o Fernando Henrique, nem o Sarney. Ninguém declarou guerra aos Estados Unidos. Ninguém se colocou como submissão. Nós precisamos autoafirmar, nós somos brasileiros e queremos que o nosso país determine o rumo do seu próprio país, não fique submisso a uma potência internacional. E é uma quantidade de contradições, né? Porque ao mesmo tempo que vem, e falo nesse governo porque trago não só o Bolsonaro, né? Mas toda
escolta militar que vem junto com esse governo, um discurso nacionalista e, ao mesmo tempo, super voltado com políticas e com atenção super voltada para a região norte-americana, né? Para os Estados Unidos, efetivamente. Então, é uma série de contradições. Total. Sim, Submissão total. Né? É um discurso ideológico, puramente ideológico, que nos preocupa muito. Né? Nos preocupa muito, porque em nome de avançar, e aí o jantar de ontem, que foi organizado pelo filho do Bolsonaro, ele estava lá, o Steve Bannon, que é o líder conservador nacionalista de um setor que, inclusive, o Donald Trump fez questão de afastar. Só para que tenhamos ideia, o viés ideológico hoje perseguido pelo Eduardo Bolsonaro, que quer ser o grande representante aqui do Brasil, da América Latina, é um viés de direita, conservador, nacionalista, que o Trump afastou de dentro da estrutura republicana. Tal qual o radicalismo de direita que o Steve Bannon, que é o grande guru, né, desse movimento aí de direita conservadora, simboliza. Né? Nem o Trump quer o Bannon, mas os Bolsonaro idolatram ele. Ainda assim. Junto com o conhecido astrólogo, né? Porque ele é astrólogo de formação, o Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho, que é o grande guru que estava na reunião, né? Que questiona várias coisas, inclusive se a Terra é redonda ou não. É fantástico. Mas são tempos que vivemos. Que tempos são esses? Eu vi uma passagem da Érica Cocai, até porque a gente está encaminhando... Eu fico sem palavras. Não, a gente está encaminhando no final do programa. Tá. Né? E ela diz o seguinte, o girassol, você conhece a passagem do girassol, né? Isso é para tu escutar, porque é bem legal. O girassol é o seguinte, ó, o girassol ele sempre se orienta pelo sol. Ele levanta, o girassol fica girando ali pelo sol. Quando não tem sol, o que faz o girassol? Ele se orienta por quem? Pelo próprio girassol. Pelo outro girassol irmão. Então é isso. Eles se viram um pro outro. Nós temos que nos virar um pro outro, né? Nos darmos as mãos e ninguém larga a mão de ninguém e trabalhar nesse período que nós estamos vendo de loucura absoluta, resistência. E não falamos da Havan. Não falamos da Havan. Não falamos de várias coisas, mas fala rapidamente da Havan. Rapidamente. Então, assim, ó. Quem é a Havan? A Havan é de um empresário conhecido nacionalmente, porque ele é um empresário que assumiu uma postura política, até aí nada a ver. Eu acho que todo mundo pode ter suas ideologias. E eu defendo a liberdade. Né? Eu quero ter a minha e ele pode ter a dele. Né? Que é questionado por dever empréstimo do BNDES, por ter dívidas fiscais, mas que anunciou investimento em Rio Grande. Isso é muito positivo. Só que o problema é que a disputa política em Rio Grande ela cega alguns. Né? Alguns já disseram, não, mas em Rio Grande não vão deixar, porque o governo é de esquerda, não tem absolutamente nada a ver. Eu quero aqui usar esse espaço para também dizer isso. Inclusive, eu conversei com o agenciador imobiliário que está tratando disso, perguntei, olha, fulano, a prefeitura causou algum problema? Não, pelo contrário, se colocou à disposição, mas claro, sim, é em torno de 200 empregos, é importante, quanto mais rápido se instalar, mais pessoas vão estar trabalhando, então eu quero registrar isso. Agora, quero registrar também que algumas pessoas que fazem política em cima disso são absolutamente contraditórios. Por quê? Porque comemora a vida da Havan para 200 empregos, mas nós temos aqui um empreendimento que é o Polo Naval, uma estrutura física de bilhões de reais, um dique seco que é um dos maiores do mundo. E não há nenhum movimento claro para resgatar a indústria naval. Ah, mas a indústria naval era para roubar. Esqueça a parte do roubar, porque estão presos, o dinheiro está voltando, os procuradores estão fazendo lá as suas entidades privadas com o dinheiro que voltou. O que nós temos que estar contra, gente, que Rio Grande tem aqui um dique seco. Tem aqui uma estrutura física, tem mais do que isso, tem homens e mulheres que aprenderam a fazer construção naval, ou seja, tem mão de obra qualificada. Então eu quero comemorar sim a vinda da Havan, com 200 empregos, mas eu quero resgatar os 2.000, 3.000, 4.000 que a gente pode ter aqui no Polo Naval. Eu acho que essa é uma grande contradição. Eu acho que tem que ter a Havan, viu? Quero dizer de forma clara. Mas eu queria que o mesmo movimento ideológico da cidade também trabalhasse para trazer esse investimento. E não esquecendo que tem que ter a Havan, tem que ter emprego, mas com a garantia trabalhista, dos direitos trabalhistas, porque o que vimos na época das eleições foi meio complicado aí, né, de assédio moral no trabalho. Sim, a Havan foi, se não me engano, foram autuados, não me lembro se foram ou não, por assédio na época das eleições. Responde uma ação civil pública
por ter feito esse tipo de assédio. Isso foi o que foi filmado, imagino que não foi. Imagino que não então acontece. é isso, né? A gente comemora emprego, mas sempre emprego com qualidade e dignidade para o trabalhador, para a trabalhadora. Fala, meu amor, a gente passou do horário. Ela quer falar uma coisa. O que tu queres falar? Eu quero falar uma coisa. Minha professora de Estudos Sociais disse que a Terra não é plana nem é redonda. Ela disse que é oval. Porra, muito bem! Como é o nome da prof? É Ana Lúcia. Prof. Ana Lúcia, nós agradecemos a sua existência, tá? Só que ela não disse que é tipo oval que nem um ovo. Ela é meio... Mais arredondadinha, assim. Pois é, o Olavo de Carvalho precisa ter umas aulas com a prof. Vou mandar o Olavo falar com ela. Olha aqui, o Rafa tá lá fazendo sinal que acabou 12:01. Passamos um pouquinho. Agradecemos o Halle por estar aqui com a gente e vai voltar. Vamos ver se a gente já marca aí para a sequência. Agradecemos a companhia de vocês. Reprisa essa edição hoje às 23 horas pelo canal 15 da NET. A gente está ouvindo Alberto Salgado com Cabaça d'Água, que fala do crime de Mariana. Não falamos disso também. Não falamos de Marielle. Não falamos de várias coisas. Fica para outra semana. Fica para a próxima semana. A gente vai ficando por aqui. Uma ótima tarde a todas e todos. Água de março do Rio de Janeiro, verão em fevereiro, lua de Iemanjá. Água de março do Rio de Janeiro.